Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de uma polêmica recente que envolveu um anime que tá sendo exibido nessa temporada, que é Eizouken ni wa Te o Dasu na, ou Keep Your Hands Off Eizouken. Esse é um dos animes mais legais dessa temporada, mas teve uma galera que ficou incomodada com o design das personagens, dizendo que esse design é feio ou que é ruim. E hoje é mesmo um vídeo meio polemicão, vou ver se existe mesmo isso que as pessoas estão apontando, e já dou um spoiler aqui, tá? Não é porque uma coisa é diferente que ela é necessariamente ruim. E se você quiser conferir o anime que causou todo esse bafafá, além de vários outros, é só clicar no link aqui na descrição para experimentar 14 dias grátis do serviço Premium da Crunchyroll. A Crunchyroll é um serviço de streaming que permite ver anime em qualquer lugar. Pode ser no seu computador, no seu celular, Chromecast ou no seu videogame, por exemplo. Toda temporada eles trazem vários animes novos pro Brasil, com legendas em português e alguns até dublados. O catálogo deles é imenso e boa parte pode ser vista de graça com anúncios. Mas também tem o serviço Premium, que dá acesso aos episódios sem anúncios e com a qualidade Full HD. Também tem o Simulcast, ou seja, o episódio estreia na Crunchyroll 1 hora depois da exibição no Japão. E tudo isso, gente, de forma oficial, apoiando a indústria de anime. Então, se você quiser experimentar os 14 dias grátis, é só clicar no link aqui na descrição. Queria agradecer a Crunchyroll por patrocinar esse vídeo e vamos conversar agora. Ok, então antes de entrar na polêmica a fundo aqui, o que é Eizouken ni wa Te o Dasu na, esse nome gigante que eu vou apelidar só de Eizouken agora? Ele é um anime dirigido pelo Masaki Yuasa, que é o mesmo diretor de The Tatami Galaxy, de Devilman Crybaby, Ping Pong The Animation e vários outros animes conhecidos. No momento que eu gravei esse vídeo aqui, saíram 2 episódios já de Eizouken. E o anime é sobre 3 estudantes que se unem para fundar um clube de audiovisual na escola com o objetivo de fazer seu próprio anime. Então já dá pra imaginar que é uma história bastante metalinguística, né, que vai ter bastante referência à maneira como os animes são feitos. Ele fala muito sobre artes conceituais, sobre design, que é inclusive o assunto do nosso vídeo, olha só, sobre desenho e sobre a arte da animação em si. E eu já adianto que esses 2 episódios que eu vi, que eram os que estavam disponíveis até agora, eu curti pra caramba. E eu gostaria de fazer um vídeo totalmente focado em Eizouken mais pra frente. Então, se vocês quiserem, é só deixar aí nos comentários. Digam aí, vocês querem um vídeo sobre Eizouken especificamente? Mas o assunto aqui é uma coisa específica, né? Que foi o design das personagens, que foi bastante criticado por um outro youtuber brasileiro que chegou a postar no Twitter falando isso sobre Eizouken. Bonito e feio relacionado à arte é gosto pessoal, mas um dia vai ter um top 10 animes com um design mais feios de todos os tempos, e esse aqui vai estar lá, certamente. Aí ele colocou esses prints que estão aqui na tela, que são dos minutos iniciais do anime e da abertura. Outro tweet que ele engatou nesse. Pior que, embora o diretor tenha uma tendência a dar preferência por designs nesse estilo, isso e dar um dane-se para a consistência, no mangá é feio assim também, eles só seguiram. Aí as pessoas começaram a responder a ele e ele completou. Achei interessante o argumento de que ao menos o design é diferente, o que causa uma reação. Mas olha, eu nunca vou esquecer o design da Amira, e eu nem gostava da personagem em si, só o design lindo que me marcou. Gosto é gosto, mas dá pra marcar com um design bonito também. E colocou uma imagem da Amira, que é uma personagem de Shingeki no Bahamut. Esses posts causaram bastante alvoroço no Twitter, com bastante gente fazendo memes do que ele falou. Várias pessoas também rindo, porque ele defende alguns designs que são considerados genéricos. Muita gente falou que bom mesmo são os Kiritos, que são como são chamados esses protagonistas mais recentes de anime, que são muito parecidos com o Kirito de Sword Art Online. E tem até imagens mostrando como são todos muito parecidos e tudo mais. Mas as pessoas estavam rindo dele aparentemente defender esses designs mais genéricos, enquanto Eizouken teria um design de personagens mais diferente, com mais personalidade. E essa, na verdade, não é uma discussão muito nova. Apesar desse ponto específico ser mais recente, essa discussão já não vem de hoje. Um exemplo é quando o Aku no Hana saiu, que uma galera falou muito mal do anime, inclusive esse mesmo youtuber que falou mal de Eizouken agora. Ele fez um vídeo falando que era o anime mais feio já feito e tal. Depois eu falo um pouco mais a respeito disso. E saindo um pouco das animações, mas ainda no meio otaku, tinha circulado no ano passado um cara que ele colocou lado a lado o Abaporu da Tarsila do Amaral e uma ilustração do Kentaro Miura, que é o artista de Berserk, dando a entender que como assim a gente coloca o outro em museu, sendo que o do Kentaro Miura é muito superior, é muito mais bonito e tralalá. E é assim, como todo vídeo polemican, esse é um vídeo pra gente tentar chegar em alguma resposta. Eu não vou dar a minha posição superior e definitiva sobre tudo, porque eu gosto de conversar com vocês e a gente chegar às conclusões juntos. Então eu queria que a gente tivesse uma conversa legal nos comentários, todo mundo se respeitando, beleza? Pode ser? Quando eu vejo esse tipo de coisa, assim como eu imagino
que a maior parte das pessoas que fizeram os memes e deram risada, até as pessoas que xingaram o youtuber por ter falado isso, a gente parte do mesmo pressuposto. Como assim? Essa pessoa tá falando besteira. É óbvio que não é isso. Mas eu fiquei pensando, tá, eu sei que é óbvio que não é isso, mas como eu posso explicar que esse design não é feio, que ele não é ruim? Será que ele é ruim? Eu já fiquei assim, será que minha mente está sendo fragmentada pelo youtuber de anime que falou besteira no Twitter? Não, calma. Aí eu decidi ler a respeito, pensar, tá, como eu posso justificar isso, esse sentimento que eu tenho de que isso tá errado? Primeiro de tudo, antes mesmo de eu ler a respeito, eu já tinha na minha cabeça uma ideia assim. Não tem como a gente comparar as coisas assim, desse jeito, tão objetivamente, porque são coisas diferentes. Uma obra da Tarsila do Amaral e um desenho do Kentaro Miura, eles são feitos por artistas diferentes, com propósitos diferentes, em mídias diferentes, em contextos diferentes e épocas diferentes. Então tudo é diferente. Não tem como você comparar um e outro, porque seria uma comparação desonesta. Mas até a comparação que o youtuber fez de um design de um anime e um design de outro, se a gente for pensar, são um pouco mais válidas, porque são dois animes, querendo ou não. Mas mesmo dentro disso, são animes que são de gênero diferentes, que têm propósitos diferentes e, obviamente, vão querer retratar personagens de maneiras diferentes. Pelo menos a gente imagina que as obras vão querer se diferenciar um pouco umas das outras. O que não é tanta verdade assim, se a gente for parar pra pensar nos designs que são considerados genéricos, vamos dizer assim. Mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente. O que me assustou um pouco, enquanto eu tava pensando nisso, nossa, como é que eu faço pra dizer que isso tá errado? É que tinha muita gente concordando. Isso foi o que me preocupou mais. Porque não é uma ideia só de uma pessoa, e sim uma galera realmente, nossa, que design feio mesmo. E eu lembro lá nas respostas que tinha gente falando, por exemplo, que parecia baixo orçamento, sabe? Parecia mal feito, por serem traços mais simples e tudo mais. Isso me lembrou um pouco aquela tendência que eu acho que eu comentei no vídeo sobre o Rei Leão, o remake, que é das pessoas valorizarem muito mais o que é realista, o que é detalhado, o que é fotorrealista até, dependendo, em vez do que é mais estilizado, do que é mais sintético. Vi a galera criticar, por exemplo, o remake de Zelda Link's Awakening, quando eles escolheram esse estilo que é meio chibi, né, meio fofinho. Muita gente falou mal desse estilo, assim como quando foram lançar Zelda Wind Waker, muitos anos atrás, também falaram mal, porque como assim, agora que a gente tá no GameCube, que é um console que tem mais potencial gráfico, você vai optar por fazer uma coisa mais deformada, em vez de procurar fazer um Zelda mais realista? A gente vê até hoje as pessoas que pegam jogos que têm estilos mais diferentinhos e tentam refazer, tornando melhor, usando a Unreal Engine, né, pra fazer um negócio mais realista, mais adultão e tal. Mas tá, essa questão de Unreal Engine e tudo mais, eu acho que vale pra outro vídeo. Acho que dá pra gente fazer um vídeo só sobre essa tendência de valorizar mais o que é fotorrealista, o que é mais sério, o que é mais adultão. A gente pode fazer isso em outro vídeo, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. E eu sei que eu tô saindo muito da questão do anime, mas eu prometo que eu vou voltar. É que eu acho que é importante a gente ver que existe isso em várias mídias, não só no anime. Um exemplo que eu acho que é muito emblemático é que sempre tem aquela pessoa que vai olhar pra um quadro de arte contemporânea e vai falar: minha filha de 4 anos faria melhor que isso. E acaba valorizando aquela imagem mais elaborada, que seria teoricamente mais bonita, representa uma beleza mais tradicional e tudo mais. Aí tá, eu pensando nisso enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, como que eu vou justificar o que é feio, o que é bonito? Como a gente define se um design de personagem é bom ou ruim? Pra ele ser bom, ele precisa ser bonito? Ou ele pode ser feio? E o que define ele ser bonito ou feio? Então, assim, são várias coisas, e são coisas que parecem ser muito subjetivas, né? Como o próprio youtuber disse no tweet dele, gosto é gosto. Mas será que é bem assim? Porque apesar dele dizer que gosto é gosto, logo depois ele cravou uma informação lá. Esse anime estaria numa lista dos 10 piores designs. Então não importa muito seu gosto, tá? É um design ruim de acordo com ele. Mas aí então, quando eu fui pesquisar pra esse vídeo, eu caí em um artigo muito interessante sobre estética, que se chama Por que tem tanta arte feia no século XX? Eu achei o título muito maravilhoso. É de um cara chamado David Fenner. E ele tem essa discussão do que seria feio, do que seria belo, pensando em arte. E tudo isso tem a ver com estética, que é uma das áreas da filosofia. E ó, desde a Grécia Antiga, tentam usar critérios objetivos para julgamento estético. Ou seja, para ver se alguma coisa é bela. Se bem que não necessariamente são sinônimos, tá? Mas algumas vezes usam como sinônimos, então eu vou considerar aqui. A obra, ou o objeto, ou a pessoa, teriam que seguir alguns critérios
critérios básicos. Então, por exemplo, Aristóteles dizia que o objeto, para ser belo e para ser esteticamente bom, ele teria que ter, entre outras características, uma certa simetria. Aí você vai mais para frente, para Santo Agostinho, para São Tomás de Aquino, e eles colocam outros critérios. Por exemplo, que o objeto teria que ter unidade, proporção, ordem, integridade, ou então harmonia, claridade, entre outras coisas também. E eu tô misturando os critérios dos dois também, porque é só para dizer que tem muitos critérios que as pessoas tentaram usar ao longo dos séculos para definir o que é algo belo. E o uso desses critérios objetivos é chamado de análise formal, ou seja, que a forma do objeto, mais até do que o conteúdo dele, serviria para definir quais eram as propriedades estéticas que aquele objeto tinha. E, gente, eu não sou nenhuma especialista em filosofia aqui, então se você quiser me corrigir nos conceitos, pode ir aí nos comentários, por favor. Porque isso é só para trazer um pouquinho do tema aqui, então provavelmente eu não vou me aprofundar e eu super aceito a contribuição de vocês nesse assunto. Aí lá pelo século XVIII começaram a surgir visões mais subjetivas da estética, como por exemplo a do David Hume ou a do Kant. Em vez de focar mais no objeto em si, nas qualidades que esse objeto tinha ou não, eles começaram a focar mais no observador. O que esse objeto causa no observador? E a partir disso que eles iam conseguir perceber qual é a qualidade estética daquele objeto. Isso envolve também a estética dos afetos, ou seja, a estética não tem tanto a ver com critérios objetivos de beleza, mas sim com como as pessoas são afetadas pelo mundo ao redor delas e, consequentemente, pelo objeto ao qual elas foram expostas. Tem um artigo em português que eu li sobre esse tema também, que eu também vou deixar linkado aqui na descrição. Então, se a gente parar pra pensar, hoje em dia, qual que é a nossa posição? Ela é mais formalista ou menos formalista? Pelo que eu li, e a minha opinião também vai pra essa área, a gente tenta ser menos formalista. Hoje em dia, o que tem é uma valorização muito maior da experiência estética individual do que uma necessidade extrema de formalismos ou critérios objetivos para que uma obra seja valorizada. Ok, eu prometi que a gente ia voltar a falar de anime e esse é o momento. Então, só voltando nos tweets que o cara fez, parece que ele tá sendo formalista e subjetivista ao mesmo tempo. Porque ele chega a falar, né, que gosto é gosto, ou seja, né, que a perspectiva é individual. Isso tem realmente um pouco mais a ver com a estética dos afetos e tudo mais. Mas aí em seguida ele faz aquilo de cravar que o design é ruim, como se não pudesse ser algo subjetivo. Ele tá afirmando categoricamente aquilo. E logo em seguida ele compara com o design de outra personagem, de outra obra, que nem eu já tinha mencionado, mas vou reforçar aqui o final do tweet dele. Eu nunca vou esquecer o design da Amira, e eu nem gostava da personagem em si, só o design lindo dela que me marcou. Gosto é gosto, mas dá pra marcar, entre aspas, com um design bonito também. E assim, é uma personagem que marcou essa pessoa, mas ele também tá dizendo que é um design bonito. E é bonito de acordo com quem? Com o quê? Minha hipótese nesse caso é que o design da Amira, que é o design citado por ele, tem muito mais a ver com o que tem sido feito mais atualmente nos animes. E não é nem só uma questão do design do personagem em si, mas da maneira como esse personagem se apresenta em tela também, né? A questão dos cabelos esvoaçantes, do olho que reflete muito a luz e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente vê bastante nas obras mais recentes. Pode ser que ele não esteja se encaixando 100% no formalismo, porque ele não tá dando esses critérios objetivos 100%. Ele não tá dizendo que, o olho do personagem tem que ser de tal tamanho, o brilho tem que bater do jeito tal no olho pra dar certo, tem que ter mais claridade, tem que ter mais não sei o quê. Mas ele tá dando a entender sim que o que tá fora do que ele considera bom não é tão válido assim. Então não adianta muito falar que gosto é gosto quando você fala dessa maneira depois. Ainda mais porque depois que ele começou a ser criticado, ele postou isso daqui. Sempre que um pseudocult taxa de lixo genérico, designs chamativos, eu fico tentando imaginar como funciona a mente de alguém que acha essa arte linda da esquerda lixo genérico e a da direita masterpiece. Deve ser o pessoal que compra aqueles quadros pintados com a bunda. E ele colocou lado a lado duas imagens. A da esquerda, que é a que ele falou que as pessoas podem chamar de lixo genérico, é uma imagem de Violet Evergarden, e o da direita é Eizouken, que seria o que é Masterpiece. Primeiro que a imagem de Violet Evergarden que ele pegou, se eu não me engano, é até uma imagem de pôster. Se não é de pôster, pelo menos é um still, assim, não é um print do desenho. E no caso de Eizouken é um print. Então, obviamente, já teria diferenças técnicas na imagem. Mas nem é esse o ponto. Também acho muito difícil as pessoas falarem que Violet Evergarden é um lixo genérico. Porque normalmente o que as pessoas
mais elogiam nesse anime é a parte visual. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que não se pode negar de Violet Evergarden é que esse anime segue muito bem algumas das tendências dos animes nos últimos anos, assim como o design da personagem da Amira de Shingeki no Bahamut. Existem muito mais semelhanças entre essas duas personagens que apareceram nos tweets dele do que entre duas personagens de Eizouken, por exemplo. Então deu pra perceber que o que esse cara considera mais válido são os animes que refletem a estética mais atual, o que tem sido feito na indústria nos dias de hoje. Isso até é compartilhado por algumas das pessoas que estavam nessa discussão. Por exemplo, eu vi alguém respondendo lá no Twitter pro Léo Kitsune, do VideoQuest, quando ele falou da questão dos designs e tal, alguém falou, quando começarem a se inspirar em desenho da Disney, você não vem reclamar. Sendo que, e o próprio Léo apontou isso, o Osamu Tezuka, que é um dos caras mais influentes em mangá e anime, era muito inspirado pela Disney, sim. Ele era o cara que via Bambi 80 vezes seguidas e que tentava se inspirar na Disney pra fazer as obras dele. Eu até menciono isso no nosso vídeo sobre o tal plágio do Rei Leão e de Kimbo Leão Branco, vai estar aqui na descrição também. E outra coisa sobre essa questão de se inspirar em desenhos ocidentais, já tem muito anime que faz isso. Quando a gente olha pra tendência, é claro que você vai ver similaridades entre um título e outro, mas de temporada pra temporada sempre vai ter aquele que vai ser mais diferentão. E até tem alguns que, se você botar lado a lado com um desenho ocidental, talvez as pessoas confundam qual é qual. Um exemplo é Panty and Stocking with Garter Belt, que eu acho que é um nome muito maravilhoso, que se você olhar tem toda a cara de um desenho ocidental, você não fala necessariamente que é um anime, mas ele é dirigido pelo Hiroyuki Imaishi, que é o mesmo diretor de Gurren Lagann, de Kill la Kill. Você vai dizer que não é anime? E mesmo entre os animes que seguem uma tendência, que estão mais adequados à estética do momento, essa régua vai sendo movida ao longo dos anos. Quando você vai comparar um anime dos anos 70 ou dos anos 80 com um anime atual, é completamente diferente. Tem até um artigo muito legal do Kotaku que fala dessa evolução, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Tô linkando muitas coisas na descrição hoje, gente. E é legal porque ele pega alguns rostos e mostra exatamente as características faciais dos personagens e tal. Uma comparação que eles fazem principal ali é o rosto de uma personagem como seria no estilo dos anos 90 e no estilo dos anos 10, ou seja, 2010 pra frente. A gente já tá entrando nos anos 20 aqui, mas a gente ainda segue algumas tendências aí dos anos 10, né? E nos anos 90, a tendência é que o traço fosse mais angular, mais forte, as características faciais eram mais fortes, então você tinha muito queixo pontudo, bochecha destacada, o nariz era aquele nariz em forma de L, muito clássico dos anos 90 isso. E às vezes até era um nariz meio grandão. Já nos anos 2010, os traços são mais arredondados, mais suavizados, os sombreamentos são mais suaves. E o nariz, gente, que nos anos 90 era aquele tamanhão todo, nos anos 10 às vezes é só um pinguinho no meio da cara do personagem. E também tem esse estilo que tá bastante em voga agora, que é como eu mencionei mais recentemente, Violet Evergarden, até o Shingeki no Bahamut, de tentar fazer uma coisa não necessariamente realista, mas com bastante brilho e detalhamento, é o tal do olho brilhante que eu falei. E assim, vamos supor que pegassem e lançassem nos dias de hoje um anime com exatamente as características estéticas de Saber Marionette J, que era meu anime preferido muitos anos atrás, mas eu olho e vejo hoje em dia o puro suco dos anos 90. Todo mundo ia achar feio, estranho, é realmente diferente. Mas se você for ver, muito do que era feito naquela época era parecido. Slayers era assim, Slayers era puro suco dos anos 90 mesmo. Até Guerreiras Mágicas de Rayearth, Fushigi Yugi, Evangelion, gente, Cowboy Bebop, mesmo animes que se diferenciaram e ficaram conhecidos pra posteridade, tem algumas características da época. Eles se encaixam mais na época em que eles foram feitos, isso é óbvio. E se fossem lançar 25 anos atrás um anime no mesmo estilo de Kobayashi-Sanchi no Meidoragon, por exemplo, que é o anime dos dragões empregadinhas, não faria sentido nenhum, as pessoas iriam achar os traços muito estranhos. Mas o que é isso tudo redondo? As meninas não têm nariz, o que tá acontecendo? Mas tá perfeitamente dentro do estilo que a gente tem hoje em dia. E mesmo animes atuais que tentam homenagear animes antigos, por exemplo, Megalobox, que é uma homenagem a Ashita no Joe, que por sua vez teve várias adaptações em animação nos anos 70 e 80, então obviamente tinha um estilo muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Megalobox tentou pegar um pouco desse estilo, mas deu uma repaginada. Se você for olhar, são muito diferentes mesmo assim. E mesmo com isso, mesmo não causando total estranhamento pra gente nos dias de hoje, fazendo uma busca rápida por Megalobox feio, eu consegui achar na internet tópicos de fóruns de pessoas falando que o anime era horrível, por que é horrível, fizeram feio de propósito e tudo mais. Mas em geral o pessoal levou bem, porque eles entendem que é algo retrô e tudo mais. O problema mesmo é quando alguém tenta fazer algo muito diferente do que o público tá acostumado. Um exemplo muito forte disso foi Aku no Hana. Eles fizeram esse anime usando a técnica da rotoscopia, que é quando filmam atores e os desenhos são feitos baseados nos movimentos dos atores. Então, simplificando
simplificando muito, eu sei que não é exatamente isso, animadores não me matem, é você desenhar por cima de alguns frames. Não é exatamente isso, mas é tipo isso. Um exemplo seria aquele clipe do Take On Me, do a-ha. E essa técnica não é super comum na indústria de anime. Então, quando a Konohana saiu assim, as pessoas estranharam muito. Primeiro porque os personagens pareciam diferentes de personagens tradicionais de anime, já que a animação era feita em cima de pessoas de verdade. Então, as proporções já eram meio diferentes, os estilos já mudavam super. E o próprio youtuber que fez esses tweets falando de Eizouken, na época fez o vídeo falando que a Konohana era o anime mais feio já feito. E tem um vídeo muito bom sobre essa questão, feito pelo pessoal do Quadro em Branco, que aí eles discutem mais a fundo isso. Vou deixar o link na descrição também, senão esse vídeo vai ficar imenso se eu falar de Konohana também. Então vejam depois o vídeo deles. Mas então vamos falar de rejeição ao diferente. Lá em 1863, teve uma exposição em Paris chamada Salão dos Rejeitados. Essa exposição tinha quadros de artistas que tiveram a sua presença negada, na verdade a presença do trabalho deles negada, no Salão de Paris. Isso porque as pinturas deles já pendiam mais porque a gente conhece hoje como impressionismo. Eles foram basicamente os precursores ali do impressionismo, só que na época o que estava mais em voga não era o impressionismo. As pessoas ainda estavam acostumadas e apreciavam muito mais o realismo. E essas novas obras, as que foram rejeitadas, elas causaram muito escândalo exatamente por serem diferentes. E aí esses artistas expuseram as suas obras no salão ao lado. E eram artistas como o Courbet, o Manet, que até hoje são nomes muito reconhecidos. Mas na época, quando teve esse Salão dos Rejeitados, as pessoas foram aos milhares para ver a exposição e não foi para admirar não. Não foi para falar, esses caras vão ser grandiosos, eu vou ver sobre eles nos livros de história da arte mais pra frente. Não, os relatos que tem da época é que as pessoas se acotovelavam para entrar e o grande barulho que você ouvia nos corredores era o de risadas. E as pinturas nem eram feias, elas só não se encaixavam nos padrões do que era feito na época. Mas é assim que surgem os novos movimentos, as novas tendências, questionando o que é feito no momento e exercendo uma mudança que aos poucos, com o tempo, acaba sendo aceita, ou então eliminada, mas em geral prevalece a mudança. E a gente chega nos artigos que eu mencionei no começo do vídeo, porque mais recentemente existe até um abandono dessa necessidade de perseguir a beleza mais tradicional, mais objetiva, e sim focar mais no conceitual, nas questões cognitivas. Mas isso só acontece porque ao longo do tempo a gente conseguiu entender como arte essas novas coisas que questionavam o que vinha antes. E eu selecionei um trechinho do artigo do Fenner que ele diz assim: o interesse não deve ser em um limite do qual não devemos passar para obter a melhor experiência possível. Deve-se almejar o afrouxamento desses limites, para que tudo que possa contribuir para a melhor experiência possa ser admitido em nosso conjunto de propriedades estéticas. Não importa quão deslocada uma propriedade possa ser de propriedades estéticas formais ou internas, uma pessoa deve ter a opção legítima de reconhecer essa propriedade, considerando sua eficácia e enriquecer a experiência daquele objeto. Traduzindo bem simplificadamente aqui, tudo bem o Abaporu não ser igual ao desenho do Kentaro Miura, porque não é esse o objetivo. Os dois trabalhos têm objetivos completamente diferentes e ambos, na verdade, só são possíveis porque ao longo dos anos a gente mudou nosso entendimento do que deve ou não ser feito em arte. Ok, então a gente já entendeu por que obras que são um pouco diferentes acabam sendo rejeitadas muitas vezes. E Eizouken se encaixa nisso? Então eu cheguei até esse momento para dizer que sim, ele questiona algumas coisas, mas em geral não muito. Se a gente for parar para olhar, ele tem os traços mais finos, as personagens em geral têm características faciais que não são tão angulares como dos anos 90, por exemplo, são mais arredondadas, os sombreamentos são mais claros, não é assim tão diferente do que é feito nos dias de hoje. Mesmo o nariz da Kanamori, que é a personagem mais alta do Eizouken, que é um nariz considerado grande assim no desenho, é fichinha perto dos narizes dos anos 90. Eu precisava muito falar de toda essa questão anterior para afirmar aqui que eu acho que a diferença crucial nessa questão não é nem de movimentos e de estilos de décadas, nem nada, mas sim que as meninas que são retratadas nesse anime não são retratadas como é o padrão para retratar hoje em dia, meninas bonitinhas. Então a gente tem as três principais e tirando a Mizusaki, que é uma modelo, as outras duas são bem menos fofinhas, vamos dizer assim, do que a gente espera de um anime hoje em dia. E mesmo a Mizusaki, se for parar pra pensar que ela é uma celebridade de tão bonita, ela não é retratada com feições tão exageradamente bonitas como ela poderia ser num anime dos dias de hoje. A moda das últimas décadas é o moe, que seria, explicando bem simplificadamente, a menininha fofa, com um olho grande, com o rosto bem arredondado, nariz de pontinho, aquele brilho todo, né, no olho, e que quando você vê, você sente
sente um ímpeto afetuoso muito grande, você quer proteger, você quer cuidar e ficar do lado dela, é sua namoradinha, não sei o quê. Em Eizouken, nem a Kanamori e a Asakusa se encaixam nesse padrão. A Kanamori é super alta e magrela, e ela é mostrada sempre com um sorriso que não é um sorriso considerado tradicionalmente bonito. Eu já vou falar mais sobre o sorriso dela, mas é algo que mostra muito a personalidade. Já a Asakusa tem essa sobrancelha meio inclinada, que pode ser meio brava ou determinada. Também não são características que a gente vai encontrar muito em personagens tradicionalmente bonitas ou fofinhas, moe, dos animes. Então acho que se existe uma quebra em Eizouken, não é uma quebra de estilo, nem de movimento artístico, nem de década, mas sim uma quebra de se recusar um pouco a retratar suas personagens como moe sem necessidade disso. E isso para algumas pessoas já pode ser considerado equivalente a ser um dos top 10 animes com um design mais feio de todos os tempos. Mas eu acho que não dá nem pra dizer que o design em si é feio, e sim que as personagens não agradaram ao cara esteticamente. E a gente tem que se perguntar o porquê de uma personagem feminina ter que ser considerada tradicionalmente bonita, mesmo que seja dentro da estética em que ela tá envolvida, ou seja, ela tem que exibir características tradicionais de beleza para que agrade esteticamente a alguém, e isso acontecer ou não é o que torna o design bom ou ruim. A gente talvez tenha que pensar no motivo disso, mas fica pra outra hora. Mas aqui a gente finalmente entra na parte mesmo de design de personagem. Que ok, a gente já entendeu que as personagens de Eizouken não são tão bonitas como elas poderiam ser retratadas. Foi uma escolha do mangá que o Masaaki Yuasa trouxe pras telas. Mas o que o design dessas personagens diz sobre elas? E pra isso a gente nem precisa usar tanto os prints do anime em si. Dá pra usar só os prints que o cara usou no tweet. Só de olhar pra eles, a gente já consegue deduzir algumas coisas sobre essas personagens. Os prints da abertura, principalmente, elas estão fazendo poses, que são bem performáticas e já dizem muito sobre elas nesse frame só. A Kanamori tá em 2 prints. Tem a pose dela, que é uma pose meio sou foda, deixa comigo, e ao mesmo tempo uma de não me enche o saco, não me importo. Isso é uma coisa que se mostra a verdade quando a gente vai assistir ao anime, porque ela é a que tem ideias, é a que quer ganhar dinheiro fácil, ela fala que ela cresceu muito porque ela dormiu demais. Então acho que a pose já traduz muito sobre ela. Mas e ela em si? Ela aparece nesse outro print com esse sorriso dela, que é um sorriso meio cínico, meio assustador até, porque não é aquele sorriso que a gente pensa quando pensa no personagem simpático, né? Ela tá meio tipo... Nem sei como é que... Não dá pra fazer, que é uma das graças da animação, que você pode retratar coisas de uma maneira que às vezes não daria pra reproduzir na vida real. Mas esse sorriso é um sorriso que nem aparece tanto nos outros personagens de Eizouken. É uma coisa dela mesmo. E eu sei que esse sorriso vem do mangá também, mas me lembrou muito um outro personagem que aparece em outro anime do Masaaki Yuasa, que é o Ozu, de The Tatami Galaxy. Ele é um personagem que tem os dentes pontudos, e frequentemente ele dá um sorriso que é menos cínico que o da Kanamori, mas é um sorriso ainda assim meio maligno, vamos dizer assim, que é a boca cheia de dentes também. E isso reflete a maneira como o personagem é retratado, que é a de um cara que tem intenções malignas, que tem uma moral distorcida. A Mizusaki tá meio plena na pose dela, meio como se ela estivesse até posando para uma foto, o que tem tudo a ver com a personagem que é uma modelo. E olhando mais pro design dela, ela das 3 é a única que tem um cabelo com mais informação de moda, vamos dizer assim. Ela tem um corte meio Chanel, um corte que é mais moderno do que as outras, e as proporções no rosto dela são as que lembrariam mais de uma personagem mais convencionalmente atraente. Então a gente, como já viu muitos retratos de pessoas atraentes em muitos lugares, acaba reconhecendo ela instantaneamente como a que é mais padrão das 3. A Asakusa é toda redonda. Ela tem o rosto redondo, os olhos dela nesse print estão bem redondos também, e ela é toda pequenininha, o que dá até uma aparência mais infantil pra personagem. Ela usa esse chapéu camuflado, que deixa a gente intrigado à primeira vista, mas também pode reforçar essa ideia de aventura. Depois a gente descobre que a personagem é muito aventureira. E também tem outra coisa, que esse chapéu, nesse formato, lembra um pouco os chapéus que as crianças de escola primária usam no Japão. Então, mais uma coisa que remete a personagem ter uma aparência infantil. Ao mesmo tempo, a pose que ela faz no print dá a entender que ela tá meio assustada, parece que ela tomou um susto, ou ela tá um pouco receosa. Isso também tem a ver com as ansiedades sociais que a gente vê ela passar nos primeiros episódios. Tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição sobre design de personagem, que é de um canal chamado Super Eye
Pat Wolf. E ele fala muito de formas geométricas que podem ser usadas no design de personagens. Então, se um personagem é mais triangular, ele pode ser mais arrojado, mais eficiente, mais agressivo. Um personagem mais quadrado pode ser mais tradicional, pode ser mais cabeça dura. Por exemplo, o cara do Up, ele é totalmente quadrado. Então, dá pra entender mais ou menos a personalidade ali. E personagens com feições arredondadas passam a impressão de serem mais inofensivos, mais carismáticos. Então, quando a gente pensa nos formatos usados para essas personagens, a gente vê que também não foi uma forma igualzinha que foi usada para todas elas e só mudou a cor de cabelo e o rosto. No fim das contas, cada uma delas tem um corpo completamente diferente, com formas geométricas diferentes que passam mensagens. Então, só de olhar 4 prints sobre essas personagens, a gente já consegue imaginar um monte de coisa sobre elas. Olha que legal. É isso que um design de personagem bom tem que fazer. Ele tem que te dar informações sobre os personagens sem ter que falar nada, porque senão você tem que depender muito dos outros contextos para entender o que tá se passando ali. O legal do audiovisual em geral é que normalmente quando você para um frame ali, você consegue entender o que tá acontecendo. É por isso que as pessoas valorizam fotografia, é por isso que as pessoas valorizam figurino, e é por isso que valorizam design de personagem, porque isso comunica às vezes coisas que não estão no roteiro. A gente entende mais o todo graças aos aspectos visuais. Se você compara a Rey e a Asuka de Evangelion, você já sabe logo de cara quais são as personalidades dessas duas. Você já sabe qual é a mais extrovertida e qual é a mais introvertida, qual é a personagem mais quente e mais fria, porque você vê isso nas cores dos cabelos delas. Isso mesmo sem elas estarem com as roupas de piloto, só com o uniforme da escola. Quando elas vestem a roupa de piloto, então, aí você entende mais ainda qual é qual. Aí se você for pegar o terceiro tweet do youtuber, ele cita a personagem Amira de Shingeki no Bahamut. Eu fui olhar a personagem a partir do GIF que ele postou. E assim, para as outras personagens ele só postou um print. Para essa ele postou um GIF, ou seja, a gente conseguiu ver vários frames com ela se mexendo, deu pra ver o rosto dela, o olho dela. Mas assim, é uma mulher bonita, com o cabelo parece meio rosa, loiro, mais pro rosa, e ela usa um colar e tem o olho vermelho. Eu não sei mais nada sobre ela. Tipo, olhos vermelhos são incomuns, então talvez ela seja incomum. Mas em muitos dos animes mais recentes, o fato de ter uma cor diferente de olho ou de cabelo não quer dizer necessariamente que o personagem seja especial. Aí depois eu fui olhar em wikis e tal, e eu descobri que ela é sim especial, ela é meio demônio, meio anjo e tudo mais. Mas assim, o design mostrado como algo bom não me disse nada sobre essa personagem. Eu não sei nada sobre ela, eu tive que ler numa wiki pra saber o que torna ela tão especial assim. Mas assim, não tem problema. O meu ponto é que o design tem que mostrar a que esse personagem veio. Tem que já dar uma ideia pra gente. E não quer dizer que a personagem ser bonita torne o design ruim. Não estou dizendo isso, pelo contrário. Por exemplo, Rei e Asuka, que eu já tinha falado, são personagens muito bonitas. E se você for pegar, por exemplo, de novo, Maid Dragon, o design da Toro é muito moderno, é uma personagem bonita, pensando até nos padrões de anime dos dias de hoje. E só de olhar uma imagem, a gente já percebe que são usadas nela cores quentes. Ela tem o cabelo amarelo com as pontas laranjas, ela tem o olho laranja, então já dá pra ver uma personalidade mais forte, aparentemente. Ela é mostrada sorrindo de um jeito bem simpático, então parece que ela é bem aberta e bem simpática. Tem as características dela de dragão no chifre e no rabo, então já dá uma dica de como pode ser a forma verdadeira dela. E ela tá usando uma roupa de empregada francesa, então você já fica, ok, é um dragão empregada. Olha só, é o título do anime. Uau! Ou em Kill la Kill, por exemplo, a Mako é representada toda arredondada, enquanto a Satsuki é toda angular e toda reta, a sobrancelha dela é angular, o cabelo dela é cortado todo reto. E é exatamente isso, a Mako é a amiga, é a pessoa que meio que ninguém considera ameaçadora. Já a Satsuki é quem manda em tudo, ela é a ordem. E você olha pra ela com aquela gola alta e tudo mais, aquele uniforme branco, você pensa, essa pessoa é superior, ou pelo menos se acha superior aos outros. Então o design de personagem é sim muito importante pra uma obra. Realmente, se não tiver um bom design de personagem, o anime pode não ficar tão legal assim. Mas a gente tem que entender que um bom design de personagem não é necessariamente ser esteticamente agradável. E ser esteticamente agradável é uma coisa que muda ao longo dos anos. Além disso, ser esteticamente agradável não quer dizer que tenha que ter personagens bonitinhas pra você ficar feliz. E sim que um bom design de personagem mostra quem é esse personagem quando a gente bateu o olho nele. Pelo menos foi isso que eu entendi lendo, refletindo, conversando com outras pessoas também. E a gente acabou, no fim das contas, nem entrando nessa questão dos desenhos fotorrealistas serem mais valorizados em vez dos mais estilizados, que também era muito importante, eu acho, já que a gente tá comparando animes mais detalhados a animes mais simplificados, vamos dizer assim. É meio complicado isso porque, na verdade, costuma ser mais difícil fazer essa síntese do estilizado do que fazer algo que é mais tradicionalmente bonito, mais detalhado. Costuma ser muito mais difícil, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu faço outro vídeo sobre essa questão, que esse daqui já
ficou realmente muito longo. E eu vou só encerrar citando uma frase do Richard Williams, que eu tava consultando pra fazer esse vídeo, quando ele fala sobre a questão de será que a animação tem que ser mais realista e tudo mais. Ele fala: acredito que o trabalho do artista é editar. Você está propondo ao público o seu ponto de vista. Que é mais ou menos também como terminam os artigos de arte que eu citei aqui no vídeo. Então meio que assim, o artista vai escolher como ele vai mostrar esse mundo. Não precisa ser necessariamente como as tendências atuais mandam, nem como a gente acha mais agradável, e sim como ele quer comunicar a história que ele quer contar. Vídeo longo, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. No fim das contas, vocês acham um design ruim? Vocês acham um design bom? Vocês acham que a gente tem como definir isso? Digam tudo aí nos comentários. Não se esqueçam de que aqui na descrição também tem o link para vocês aproveitarem 14 dias grátis do serviço Premium da Crunchyroll. E se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!